glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos e irmãs, nós vamos ler a mensagem da palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, e o versículo 7. Diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclamam a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Né, meus irmãos e minhas irmãs? Que maravilha, né? Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quem crê que Jesus reina, diga amém. Eu creio, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele reina. Porque, meus irmãos, Jesus morreu e ressuscitou, e Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos e irmãs, e nós vemos que os profetas, meus irmãos, eles sempre anunciaram isso, viu, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja do Senhor. Nós vamos também ver, meus irmãos, no livro de Naum, no capítulo 1 de Naum, no versículo 15 de Naum, olha o que diz, meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Naum. Oh, glória a Deus, ó. Glória a Deus, aleluia. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz, celebra as tuas festas, ó Judá, e cumpre os teus votos. O ímpio não tornará mais a passar por ti, ele será inteiramente destruído. O ímpio não tornará a voltar não, meus irmãos e minhas irmãs. Ali, oh, glória a Deus, glória a Jesus. Está vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Ali. E nós vamos, meus irmãos, ler na Bíblia que a mesma coisa. Nós vamos lá em Romano 10, que nós vamos ver, meus irmãos, Romano 10. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Em Romanos, no capítulo 10, nós vamos ver, meus irmãos, que essa palavra, glória a Deus, glória a Jesus, é uma palavra, meus irmãos, revelada. Glória a Deus, glória a Jesus, né, meus irmãos e minhas irmãs? Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, nosso Salvador. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus querido, Jesus maravilhoso. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Né, meus irmãos e minhas irmãs? É uma palavra, meus irmãos e minhas irmãs, já revelada. Glória a Deus, glória a Jesus, né, meus irmãos? Romanos 10, 15, né, meus irmãos? E nós vamos ver, meus irmãos e minhas irmãs, que esta palavra, oh, glória a Deus, glória a Jesus, é uma palavra,
meus irmãos e minhas irmãs, revelada. O que diz Romanos 10, 15, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Está vendo, meus irmãos? Esta é uma palavra, meus irmãos e minhas irmãs, que disse o profeta Isaías. É uma palavra que diz, meus irmãos, Naum, o profeta Naum. E agora, meus irmãos, em Romanos, viu, meus irmãos, capítulo 10, né, verso 15, o apóstolo Paulo, viu, meus irmãos, traz em memória aos irmãos as palavras, né, que foram ditas pelos profetas. Viu, meus irmãos? Coisas boas, dos que anunciam boas novas, coisas boas. Aí. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Né, meus irmãos? Porque o ímpio, meus irmãos, ele não tornará, não. Viu? O ímpio não. Viu? Essas profecias, a profecia não é para o ímpio. Não. A profecia é para a igreja. É para a consolação da igreja. Está vendo, meus irmãos? Para a exortação da igreja, consolação à igreja, para consolar a Sião. Viu? Para consolar o povo de Deus. Não para amedrontar. Não para destruir. Viu? Mas para consolação. Conforme são os pés dos que anunciam coisas boas, coisa nova. Mas como eles poderiam, meus irmãos e minhas irmãs, anunciar essas coisas? Hein? Se eles não forem enviados. Hein? Como iria anunciar se eles não fossem enviados? Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Mas nem todos obedeceram o Evangelho, porque Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Está vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Isso aí é para nós ver, meus irmãos, claramente, viu, meus irmãos, a respeito, viu, meus irmãos, que nem todos obedecem. Nem todos que receberam a palavra obedeceram. Está vendo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, que foi pregado, viu, meus irmãos, ao povo, viu, meu, foi para que o povo recebesse a palavra do Senhor, aí, e obedecesse, para que o Senhor confirmasse, viu, sobre eles a sua promessa, a sua bênção, viu, a sua prosperidade. Porque a palavra do Senhor, meus irmãos, ela revela sim, meus irmãos, para nós, que os passos de um homem bom são dirigidos pelo Senhor, e o Senhor lhe dirige os seus passos. Salmo 37, meus irmãos e minhas irmãs, viu? Os irmãos podem conferir no livro de Salmo 37, viu, meus irmãos e minhas irmãs, que os irmãos vão ver claramente que os passos de um homem bom são dirigidos pelo Senhor, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, meus irmãos e minhas irmãs,
Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele se deleita nos seus caminhos. Salmo 37 e no versículo 23. Os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor, são dirigidos pelo Senhor. O Senhor se deleita, viu, meus irmãos e minhas irmãs? No caminho daquele irmão, no caminho daquela irmã que anda com sinceridade, viu, meus irmãos? Ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com as suas mãos. Está vendo? Ainda que ele caia, ele não fica prostrado, porque o Senhor torna a levantar novamente. O Senhor torna a levantar novamente. E aqui nós vemos que o salmista fala, meus irmãos, eu fui moço, mas ele diz, e agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê, meus irmãos? Porque o justo, meus irmãos, o Senhor cuida dele. O justo, o Senhor compadece dele. O Senhor cuida dele. Compadece dele. Mas o ímpio não. O ímpio, meus irmãos, quando ele cai, ele não tornará a levantar. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Mas o justo, não. O justo, ele não ficará caído. Viu? O justo, meus irmãos e minhas irmãs, aquele que teme ao Senhor e faz, meus irmãos, a vontade do Senhor. Viu, meus irmãos? Aí, quando ele vai preso, aí, o Senhor livra ele da cadeia. O Senhor livra o justo da prisão. Quando ele é julgado, ele não é condenado, porque o Senhor o livra. O Senhor o protege. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Por quê? Porque a vereda do Senhor é justiça. O caminho do Senhor é justiça. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? E quem pratica a justiça, meus irmãos, pertence a Deus. Saber que o Senhor é justo. E Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, cada um de nós recebemos do Senhor pelas nossas obras, pelos nossos feitos. Se o caminho do homem for bom, agradável ao Senhor, o Senhor protege ele. O Senhor protege ele por quê? Porque o anjo do Senhor vai estar acampado ali, em sua volta, para o proteger. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. O Senhor vai estar ali com ele. Irmão, o apóstolo Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, ele foi levado, meus irmãos e minhas irmãs, e todos que estavam com ele o abandonou. Ele falou, mas o Senhor me assistiu. O Senhor assistiu ele. Todos tinham abandonado o apóstolo, viu? Mas o Senhor não abandonou ele, viu? O Senhor não abandonou ele, e ele ficou livre da boca daqueles leões que queriam o devorar. Está vendo, meus irmãos? Por quê? Porque ele servia ao Senhor, ele aceitou a palavra do Senhor no seu coração, ele aceitou. E foi obedecer ao Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é somente receber a palavra do Senhor, é guardar a palavra do Senhor. Meu irmão, ou a minha irmã, se você recebe a palavra do Senhor, se você tem o desejo de obedecer a palavra do Senhor, mas se você não procurar viver a palavra do Senhor, aí, e você fazer coisa errada, você vai ser punido. Embora você tenha o desejo, você pode até querer, né? Você pode querer, aí,
andar com sinceridade, honestidade, mas fazendo coisa errada é punido pelas coisas erradas que faz. Você não é punido pelo seu querer. Você é punido pelas coisas que você faz. O homem é punido por aquilo que ele faz. Entendeu? Então, aquele que faz o mal passa por bem? É desse que o Senhor se agrada? Aquele que faz o mal passa por bem e é desse que o Senhor se agrada? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Ali. O homem que faz o bem sofre, meus irmãos, o castigo pelo mal que faz. Agora, aquele que pratica o bem e faz justiça, esse sim agrada ao Senhor. Mas aquele que faz mal para vir bem, viu? A Bíblia diz que o castigo desse é certo. Aquela pessoa que faz o mal para que haja bem, o castigo dessa pessoa, a Bíblia fala que é certo, virá. Porque não há mal que vem para bem, não. Viu? Se alguém está pensando que vai fazer o mal para vir bem, a Bíblia não diz isso, vai vir castigo. Quem faz o mal sofrerá castigo. Mas quem faz o bem pertence ao Senhor. Quem faz o bem receberá do Senhor a sua recompensa pelo bem que faz. Viu? A Bíblia diz que nós devemos se apartar do mal e se apegar ao bem. Fazer justiça, é isso que Deus gosta. Fazer justiça. Paz. Viu? Executar juízo de justiça. Viu? Buscar a paz. Viu? Ó, tão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. O que Deus ama é a união dos irmãos. Irmãos e irmãs, estamos nos dias tão difíceis, tão trabalhosos. Um dia que nós devemos orar, um dia que nós devemos vigiar, porque tem surgido tantos falsos profetas, tantos enganadores, viu, meus irmãos e minhas irmãs, tá vendo? Estão enganando a muitos. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Profeta, meus irmãos, que tem os seus partidos. Profeta políticos. Profeta que tem os seus partidos. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado. Sendo que a Bíblia fala para nós, os caminhos do Senhor são retos. O justo anda nele, os transgressores nele tropeçam, diz a palavra. Viu, meus irmãos? Porque o caminho do homem, quando é bom, agradável ao Senhor, o Senhor deleita nos teus caminhos. Ainda que ele caia, não fica prostrado. O Senhor não deixa. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Olha o que diz o Salmo 37. Glória a Deus, glória a Jesus. E o verso 23. Diz assim, ó. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aí o salmista, ele fala, eu fui moço, agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Deus chamou Abraão, Deus fez promessa para Abraão. E a Bíblia diz que a promessa é de respeito aos pais, aos filhos, né? Aos que estão perto, aos que estão longe, e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Vocês leram na Bíblia, Isaac foi uma pessoa próxima, não foi? Era filho de Abraão. Andou mendigando, não foi uma pessoa próspera. Jacó era filho de Isaac,
não foi uma pessoa próspera. Você pode ver, meus irmãos, que o servo de Deus, né, que é chamado por Deus, são pessoas, meu irmão, que trabalham. Olha Jacó, Jacó trabalhou. Olha o trabalho, Jacó teve prosperidade, mas para Jacó ter aquela prosperidade, Jacó teve que trabalhar. E Jacó trabalhou e Deus era com ele, viu? E ele trabalhava, meus irmãos e minhas irmãs, Deus multiplicava os seus bens através do seu trabalho. Deus multiplicava os bens de Jacó através do seu trabalho. Deus ia multiplicando. Hein? Você pode ver que Jacó trabalhando para o sogro dele, por 10 vezes tentou lograr Jacó, mas não conseguiu. Por quê? Porque o Senhor era com ele, né? O Senhor era com ele. Em tudo que ele botava a mão, o Senhor fazia prosperar. E nós vamos ver, meus irmãos e minhas irmãs, da mesma forma. José botava as mãos, Deus fazia prosperar. Daniel botava as mãos, Deus fazia prosperar. Davi botava as mãos, Deus fazia prosperar, porque Deus é com ele. Quando Deus é com o homem prospera em todo o teus caminhos. Por quê? Porque Deus é que vai adiante dele, abrindo as portas. O que nós estamos ouvindo nossos dias é muitos falsos profetas, viu, meu político, viu, meus irmãos? É profecias de político querendo levantar uma coisa um para o outro, porque eles querem empossar. É político que quer empossar o outro no lugar do outro, um tomando o lugar do outro, um querendo tomar a primeira cadeira do outro. É o que isso que nós estamos vendo nos nossos dias, meus irmãos. Ali, mas a Bíblia fala assim, olha, tão bom e tão suave é os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Deus é paz. Deus é paz. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos buscar a paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a palavra. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então toma muito cuidado, meus irmãos. As profecias, meus irmãos e minhas irmãs, é para a igreja, para a edificação da igreja, para a edificação do servo do Senhor, para a edificação da serva do Senhor, viu? Que é justo, que anda direito, viu, meus irmãos? Saber que ele é justo. Glória a Deus, aleluia. Viu, meus irmãos? O Senhor não deixa o justo em aflição. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia. Mas o ímpio não. O ímpio, viu, meus irmãos, pela sua impiedade sofrerá o castigo. Aleluia. Pela sua impiedade. Glória a Deus, aleluia. Viu? Mas o justo não. O justo não fica na aflição. Deus não deixa. Viu, meu? O justo pela sua justiça. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Viu? Ele sairá da aflição, regozijando e glorificando a Deus pela sua justiça. Por quê? Porque o Senhor é com o justo. Viu? Fazer justiça, executar juízo de verdade na vossa porta. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor se agrada. Agora, fazer o mal para que haja bem, é isso desse que o Senhor se agrada? Não, Deus não se agrada desse. Esse que faz o mal para buscar o bem, Deus não se agrada desse. Pelo mal que faz, é castigado pelo mal que faz. E o mal vem. Por que vem o mal? Para que se arrependa. Aleluia. Viu? O castigo vem sobre o homem para que o homem se arrependa do mal que pratica ou do mal que fez. Para que ele se arrependa. E a Bíblia diz, aquele que se arrepende e aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Aleluia. Está vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Ali, é por isso que vem o castigo, para que a pessoa busque o arrependimento e alcance a misericórdia. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Veio o castigo. O rei Ezequias, quando ele adoeceu, você pode ver, meus irmãos, que Deus envia o profeta Isaías ali e fala para ele para botar a casa dele em ordem, porque certamente ele iria morrer. Põe a tua casa em ordem,
porque certamente morrerá e não viverá. Oh, glórias! Oh, aleluia! Está vendo, meus irmãos? Olha a profecia. Viu, para o rei Ezequias, quando ele adoeceu, ali estava ali. Foi para ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, meus irmãos, Deus, ele viu o castigo para que o homem se arrependa. E quando ele recebe, meus irmãos e minhas irmãs, ali a palavra da profecia, o que ele faz? Ele dobra ali, vira o seu rosto, estava numa cama, viu? Ele vira agora para a parede, seu rosto para a parede, e ali ele busca o Senhor. E pede para o Senhor para se lembrar dele. Vê, por quê? Porque em um outro tempo, quando ele estava na presença do Senhor, ele falou: Senhor, quando eu estava na tua casa, eu estava na tua presença, eu andei com sinceridade. E pediu que o Senhor lembrasse. E pediu misericórdia ao Senhor. E o Senhor teve misericórdia dele, teve compaixão dele, e mandou Isaías voltar lá e falar para ele novamente que ouviu a sua oração e iria acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Está vendo aí? Por quê? Porque ele ouviu a mensagem do Senhor e se arrependeu. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende, está vendo aí? E deixa, aquele que confessa e deixa, então ele confessou ao Senhor e deixa, alcançou a misericórdia do Senhor. Por isso que vem o castigo, para que o homem busque o Senhor, alcance a sua misericórdia. Amém. Viu? Por isso que Deus envia o castigo. Então não confunda, não misture uma coisa. Castigo é para a pessoa buscar o Senhor e se arrependido buscar o Senhor. Então ele é castigado e no castigo ele se arrepende, busca o Senhor ouve a sua oração, tá ali, e cura ele das suas enfermidades. Viu? E a provação não. A provação vem sobre o justo. Os justos são provados, para que a prova da vossa fé venha a ser mais preciosa do que o ouro que perece. O justo, ele é provado, viu? Para que a prova dele, a prova da sua fé, seja preciosa, muito mais que o ouro que perece. Daniel foi provado dentro da cova do leão. Sadraque, Misaque e Abednego dentro da fornalha de fogo. José foi para dentro de uma cadeia, né? E muitos outros que foram presos, né? Através das provações, por servir ao Senhor e andar com sinceridade diante do Senhor, foram provados. Mas aqueles que fizeram mal são castigados, não provados. Castigados pelo mal que faz. Viu? Ó, quão bom e tão suave é os pés, viu? Que anuncia a paz, que anuncia coisas boas, viu? Anuncia paz, anuncia coisas boas. Por quê? Porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O Senhor dirige os passos do homem bom. Olha ali. Ainda que ele caia, ele não fica prostrado, o Senhor torna a levantar ele novamente. Está vendo, meus irmãos? E o salmista disse: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ali. Por quê? Porque o Senhor se compadece. Viu? O justo, meus irmãos, ele é compassivo. Viu, meus irmãos? O justo, meus irmãos, ele compadece. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Compadece-se sempre, empresta, a sua descendência será abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, então terá morada para sempre. Tá vendo? Aparta-te do mal, faça o bem e terá morada para sempre. É o que diz a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. Eu gostaria de falar mais, né, para os irmãos, mas vamos parar por aqui, né, meus irmãos e minhas irmãs. Aí que a palavra do Senhor fala assim, que o Espírito, ele é sujeito ao profeta. Então nós temos que ter controle, né? Nós estamos vendo tantos profetas descontrolados, né, meus irmãos? Aí, né, meus irmãos? Quantos profetas descontrolados, né? Em vez de buscar o Senhor. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus, né? Temos que pedir ao Senhor.
Aí eles vão consultar outros profetas. Não, mano, não é para consultar o profeta, não é pedir ao Senhor. É peça a Deus. Você está faltando sabedoria? Alguma coisa? Peça ao Senhor, clama ao Senhor. Você vai ver que o Senhor vai te responder. O Senhor respondeu, o que o Senhor falou com Jeremias? Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Não é assim? Quando nós buscamos e clamamos ao Senhor, o Senhor revela as coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Mas nós clamamos ao Senhor e buscamos ao Senhor ali com sinceridade do nosso coração. Né, meus irmãos? Os passos do homem bom são dirigidos pelo Senhor. Então, toma cuidado, meus irmãos, toma cuidado, minhas irmãs, com as profecias dos nossos dias, né, meus irmãos? Desses profetas políticos, são profetas políticos. Viu? Por isso que estão profetizando aí desgraça, peste, miséria e mais miséria. Ali, estão dentro da igreja profetizando essas coisas, em vez de estar dentro da igreja consolando a igreja. Não, pode vir peste, pode vir miséria, pode vir desgraça, pode vir o que quiser vir. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam o Senhor. Então as profecias, meus irmãos e minhas irmãs, é para a consolação da igreja. Não é para trazer desgraça para a igreja do Senhor, não. Viu? Não é para trazer, meus irmãos, inferno para a casa do Senhor, não. É para a consolação da igreja do Senhor. Para que a igreja do Senhor seja consolada. Porque a igreja do Senhor está guardada. A igreja do Senhor está protegida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus entrega o ministério na mão de Pedro, ele diz também, diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Viu, meus irmãos? O reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo jamais será destruído. É o único que jamais será destruído. Esmagará todos os reinos. Oh, glórias! Aleluias! Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus o abençoe, meus irmãos. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Fica de pé, que o Senhor os abençoe. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender, a compreender a Tua palavra, Pai. Venha, Pai, sobre nós o Teu reino. Santifica-nos na verdade da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos e nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe e guarde todos vocês, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?